Bom, pessoal, bora bater um papo a respeito desse assunto aqui. Hoje a gente vai falar sobre a situação da Bolívia, né? E sobre o que aconteceu com. República. Peraí. E o que aconteceu com a Bolívia hoje. Hoje, os bolivianos amanheceram com uma tentativa de golpe de Estado por parte de um dos integrantes do exército. Tá? Eu vou resumir bem, pessoal, porque essa notícia tá descorrendo pelo, por todos os noticiários, tudo. Eu não sou jornalista para passar da forma que tem que passar. Aqui eu vou dar minha opinião do porquê que isso acontece em países assim e o porquê que o Brasil pode estar caminhando para isso também, tá? É bem básico, tá? Eu fui pesquisar antes de fazer o vídeo. Eu fui pesquisar. Eu vou bater numa coisa que eu venho batendo há muito tempo. Que sem isso o país não se desenvolve, tá? Eu fui pesquisar antes de fazer o vídeo. Inclusive, todas as fontes que vocês estão vendo é do G1, do Globo.com, tá? Então, por mais que a matéria seja tendenciosa, ela não, ela não pode esconder os fatos, tá? E aqui, pessoal, eu peguei aqui ranking no PISA em todas as matérias mais importantes que tá aqui, tá? Peguei o ranking do PISA e eu não encontrei a Bolívia nesse ranking, tá? Então, possivelmente, ela não está nem entre os 100 demarcados no ranking do PISA. E aqui a gente já vê uma tendência desses países, tá? Eu vou pesquisar aqui com vocês, inclusive, eu vou tentar pesquisar aqui, eu vou dar uma permitida aqui, eu vou pesquisar com vocês aqui é, a média de QI dos bolivianos, tá? Eu acho que é bem baixa também, tá? Isso se eles medem, eles têm esse costume de medir isso, né? Média. Mas pelo que indica aqui é questão de lógica, tá? Da Bolívia. Vamos ver aqui. É, aqui, pessoal, a gente vai localizar o Brasil, tá? Primeiro, para a gente entender aqui melhor. Eu já vi que a Bolívia está bem lá embaixo. Meu Deus do céu. Ó, a média de QI é 83 hoje. Eu falo que é 79, mas é 83. Tá muito abaixo ainda, viu, pessoal? Tá muito abaixo. A gente está em 70º no ranking. E a Bolívia está um ponto abaixo da gente. Um ponto abaixo da gente. E o que deixa ela em 86º, tá? Gente, com relação à Bolívia, a gente tem que entender que nós temos muitos fatores para a Bolívia chegar aonde chegou. Num golpe de Estado, do porquê que foi dado esse golpe de Estado, porque é, o porquê que é dado o golpe de Estado em todos os países. A gente tem que entender, tá? Tem um contexto, tem uma lógica. E a lógica é bem simples. Quanto menor, isso é o meu ponto de vista, tá? Por favor, me corrija se eu estiver errado. Eu vou falar meu ponto de vista aqui e eu quero que vocês entendam é, em- de uma vez por todas que é um ponto de vista, tá? O que acontece, pessoal? Quanto menor
acessibilidade da população em estudo, em, em se profissionalizar, se qualificar, menos a população vai ter acesso a situações melhores, tanto de emprego quanto financeiramente falando, tá? Então, gente, a situação da Bolívia é basicamente bem pior que a do Brasil, tá? É bem pior que a do Brasil. Chega a ser a Venezuela? Não, não chega a ser a Venezuela, porque aos trancos e barrancos eles tentam ainda manter a democracia. A Venezuela não. A Venezuela, desde do chavismo, que não sabe o que é uma democracia, tá? Então, quando a gente pega esse aspecto todo de tentativa de golpe de Estado, tentativa de pegar o poder, geralmente, pessoal, isso vem engatilhado com uma porrada de coisa, uma porrada que acaba dando bateria pra louco bater, entendeu? O que acontece? Quais são essas porradas de coisa? A situação na Bolívia não é uma situação boa, tá? Que nem a educação, a própria educação, quando você pega o ranking do PISA aqui, que é feito provas para testar o ranking do PISA, aqui é o nosso Enem, se não me engano tem mais uma prova que mede isso. Cara, ó, a gente pega aqui, cara, os países que são melhores desenvolvidos é Singapura, ó, Macau, na China, Taipei, Taiwan, tá falando China aqui, mas Taiwan não é pertencente da China, e Hong Kong. Então quer dizer, gente, ó, é tudo Japão, Coreia do Sul, e a Coreia do Norte, que o senhor Castanhari falou tanto, é um dos países pelo qual não se encaixa aqui. A gente não acha aqui, ó. Coreia do Norte a gente não acha aqui. Por que será, né? Porque é bem provável que a Coreia do Norte não coloque as suas provas para nem ser feitas. Vamos lá então, né? Aí nós temos o Brasil aqui com uma nota baixíssima, baixíssima, uma média de 379 de 1000, de 500, né? Na matéria de matemática. Realmente, pessoal, o Brasil ele é muito fraco em matemática, ele é muito fraco na sua própria interpretação, ele é bem fraco também na matéria de ciência. Mas por quê, pessoal? Aí vem a questão. Gente, se tem um investimento no Brasil, não é o caso da Bolívia. A Bolívia é um país pequeno, territorialmente falando, é impropício até por questões montanhosas daquele país ser produtivo. É impropício. Então, mais que o Brasil, a Bolívia depende muito mais de outros países até que o Brasil para sobreviver. Tanto é que a cultura boliviana e a cultura boliviana, peruana, tem muita ascendência com a cultura mexicana. Pode ver para você ver. Com a cultura havaiana. Tem muita ascendência, principalmente culinária. Por quê? É tudo muito importado para lá, né? Na questão educação, que é o principal fator que determina a evolução de um país, é a educação, cara. Não tem outra, não tem outro fator. Sem educação, você não consegue formar bons militares para poder proteger o seu país. Sem educação, você não consegue formar uma boa base de soldados
que vai fazer a segurança da sua cidade, município e até mesmo do seu estado. Sem uma boa educação, você não tem como formar professores que vão ensinar algo futuramente. Ou seja, a educação é o pilar de todas as coisas que vêm à frente. Então, quando você tem um país que tem pouco acesso à educação, pouco acesso à cultura, não consegue ser autoproducente. Pouca coisa é produzida dentro do próprio país. O país é um país pequeno, é um país é, de acesso territorial dificílimo também. O que acontece? O povo ele fica acumulado em uma boa parte do país, porque você pode ter certeza, teve uma boa parte de pessoas que acreditou nesse cara. Ele não ia dar o golpe de Estado sem que uma pessoa, sem que ele não tivesse a conivência de no mínimo de pessoas para falar, não, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Mas nesses países pequenos é muito mais fácil acontecer isso. Tá? O que o Milei está passando na Argentina pode ser até como exemplo. Por que o Milei está conseguindo fazer ações que está sangrando a Argentina agora, mas que futuramente a Argentina vai poder voltar a ser a famosa França da América do Sul? Por quê? É bem simples a análise. Porque é muito mais fácil você conseguir colocar na cabeça de dezenas de milhares de pessoas que vocês vão sangrar um pouco, mas só que a partir do momento em que o planejamento começar a dar certo e que a Argentina começar a crescer economicamente, vocês vão ter os bônus. É muito mais fácil você convencer esse povo do que convencer centenas de milhares de pessoas, que nem é no Brasil. Então, é bem simples a análise. Por que aqui no Brasil as coisas dão errada, enquanto nos Estados Unidos as coisas dão um pouquinho mais certo? Vou falar assim para não ser muito, né? Ah, você é patriota dos Estados Unidos. Não, não sou. Não sou. Eu sei reconhecer quando o país dá certo. Por quê? Os Estados Unidos reconheceu de fato que os conjuntos de leis não podem ser aplicadas para todo o território americano. E quando reconheceu isso, ele deu a possibilidade de cada estado fazer o seu próprio projeto de lei, fazer o seu próprio projeto educacional também. Certo? O que no Brasil é, é um projeto homogêneo. O Brasil inteiro tem o mesmo projeto de lei. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em alguns estados, não tem prisão perpétua. Em alguns estados, não tem prisão perpétua e não tem a pena de morte. Em alguns estados, tem a prisão perpétua, mas não tem a pena de morte. Por quê? Os Estados Unidos entenderam que cada estado tem uma necessidade. Por quê? Conforme o território se abrange no globo terrestre, um tipo de comportamento por questões climáticas, por questões de fuso horário, por questões de adaptação. Então, um tipo de comportamento se altera ao decorrer que você vai migrando de estado para estado no seu país. E um país territorialmente muito grande, que é o caso dos Estados Unidos, que é o caso da Rússia, que é o caso da China, que é o caso do Brasil, isso também acontece.
você pode notar, nós temos uma diferença de cultura, uma diferença de comportamento por questões de que a área que esse povo permanece exige desse povo uma adaptação. Então, vou dar um exemplo. Um nordestino, um cearense, não vive da mesma forma, por questões óbvias, no Ceará, que um gaúcho no Rio Grande do Sul. Não vive da mesma forma. E isso também implica até na pigmentação de pele. Até na pigmentação de pele. O Brasil ele é miscigenado por dois fatores. A mistura de povos e a mudança climática que tem dentro do nosso próprio país. Quanto mais calor, mais menalina você libera. Menos calor, menos menalina. Certo? Então, vamos voltar aqui para a questão da educação. A questão da educação. Por que a Bolívia tem um problema sério agora com projetos antidemocráticos? Por questão disso. A Bolívia, ela não tem o problema que o Brasil tem. Mas a Bolívia tem um problema muito maior que se o presidente quiser derrubar o Estado, ele consegue. Porque ele consegue provar para o povo dele, pela, pela baixa escolaridade, pela falta de educação, pela falta de culturização. Daqui essa palavra, se eu inventei palavra, por favor, Aurélio, me desculpe. Pasquale me corrija. Mas tudo dentro do parâmetro boliviano é muito diferente. É muito diferente. Tanto é que quando você vai pesquisar o ranking do PISA, a Bolívia não está aqui. A Bolívia deve estar bem lá embaixo. Com outros países com os mesmos problemas que tem a Bolívia. E nós temos também uma outra questão que é a classe que seu país se encaixa economicamente falando. Tá? O que é isso, classe economicamente falando? País desenvolvido, país subdesenvolvido e país emergente. Eu não sei se a Bolívia é um país emergente, tá? Mas pelo aspecto que a Bolívia vem se encaminhando, eu acredito que seja assim um país emergente. Vamos conferir aqui com vocês. Eu gosto de conferir com vocês, tá? Eu não gosto de ser metido a sabichão e falar, não, eu sei tudo. Não, eu não sei de nada, cara. Eu vou aprendendo aqui com vocês, tá? Aqui, vamos colocar aqui. Bolívia é um país emergente. Então, ele se encaixa junto com o Brasil. Ele é subdesenvolvido também. Mas por que eu falei que eu achava que era emergente? Porque as características, tanto econômicas que o país passa hoje, quanto territorial, quanto de acessibilidade, quanto de clima, quanto. Isso aí interfere, tá? Interfere.
economicamente, que hoje o país tá literalmente quebrado também, né? A Bolívia está literalmente quebrada, economicamente falando. Então eu acreditava ser emergente, só que não é. Mas você nota que a situação da Bolívia, ela é razoavelmente pior que a do Brasil. Pior que a do Brasil. Por que, que o Brasil não tem golpe militar? Tentamos. Tentamos. O Bolsonaro tentou um golpe militar. E quem discordar disso, por favor, eu recomendo que leia as investigações que inclusive está no site. Da minuta de golpe. Eu recomendo. Só que o que acontece? O Bolsonaro, para dar certo o golpe militar dele, ele tinha que ter a base de militar toda com ele. E ele não tinha. Ele não tinha. Para dar certo o golpe militar que ele planejou com Mauro Cid, ele tinha que ter mais da metade da população com ele. E mais da metade da população com ele já são, gente, quase 10 Bolívias. Isso se não for mais. Isso se não for mais, que eu não sei a densidade populacional de todos os países, mas vamos pesquisar aqui também, vamos lá. Vamos fazer esse exercício. Enquanto isso, pessoal, a gente vai ensinando. Claro, pessoal, a pesquisa não tem que ficar só aqui no Google, tá? Quem quer saber mais a fundo sobre economia, sobre as coisas, pegue livros, pegue fontes, de preferência, fontes internacionais, fontes realmente válidas do próprio país, tá? De preferência essas fontes. Não pega a fonte daqui do Brasil. Por quê? É, as fontes passam também por telefone sem fio. Falo A, chega B e é pronunciado C. Nem sempre as fontes chegam da forma que tem que chegar. É igual um livro quando é traduzido. Quando ele é traduzido, quando ele é mal traduzido, ele tinha um conteúdo e transforma em outro, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Então a gente vai pegar aqui, o que a gente ia fazer mesmo? É déficit de atenção, pessoal. É complicado. Esse vídeo não ficar muito extenso, Bolívia. Ah, densidade populacional da Bolívia. Vamos pegar aqui. A me... E sim, pessoal. É, é esse nome mesmo que dá. Tá? A densidade populacional Bolívia. Vamos lá. 8 milhões de habitantes. Ou seja, se a gente for pegar mais da metade da população brasileira, 8 milhões, mesmo só isso? É isso que eu falei, ó. Olha a quantidade na metragem que é ocupada na Bolívia. Por quê? É um é quase igual ao Vietnã, tá? A Bolívia considera o Vietnã daqui da América do Sul. É, é um, eu vou falar isso, pessoal, mas não é isso, tá? É um buraco onde tem uma floresta amazônica que o rodeia. É isso, a Bolívia é isso. Basicamente é isso, tá? Então, 8 milhões caberia no mínimo, o Bolsonaro tinha que convencer, no mínimo, mais de 12 Bolívias para que o golpe dele desse certo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. É muito mais fácil você convencer 8 milhões ou 100 milhões de pessoas? E lembrando, pessoal, lembrando,
as potências, principalmente potências asiáticas, Japão, a própria Singapura, Coreia do Sul, são países também basicamente do mesmo jeito. Só muda o clima, muda que não é montanha, mas é basicamente do mesmo jeito. Então, quando um presidente acerta nesse país, é muito mais fácil e muito mais rápido dar certo, porque são menos pessoas, entendeu? É isso que acontece. No Brasil, é muito mais complicado você administrar um país desse tamanho. É muito mais complicado, tá? Isso aí é fato. Isso aí não é. Ah, você está passando pano para o governo. Não, não estou passando pano para governo nenhum. Estou falando a realidade. É muito mais difícil você convencer 200 milhões de pessoas que o golpe é o certo, que não sei o que é o certo, do que 20 que nem o Milita tendo que fazer. Entendeu? Não estou falando que que não é difícil você fazer a coisa certa em países pequenos também. É bem difícil. É bem difícil. Por quê? O mesmo tiro que dá muito certo em país pequeno é o mesmo tiro que pode dar muito errado nesse próprio país. É via de mão dupla, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do pouco da minha análise do que eu acho que acontece com a Bolívia e o porquê esse tipo de coisa, esse tipo de ato que já aconteceu aqui, tudo, mas não obteve sucesso, também não teve prisão, porque também não, entre aspas, né? Vamos falar assim, entre aspas, o, supostamente a Suprema Corte está segurando a prisão do Bolsonaro. Em troca, é claro, troca de benécias, claro, por que não? Em troca de colocar o irmão do, do Gilmar Mendes na prefeitura, em troca do Bolsonaro calar o próprio povo dele, o próprio público dele, para não fazer manifestações contra o STF, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o panorama que eu tracei hoje, com muita crítica ao Bolsonaro, porque, de fato, tudo que aconteceu na Bolívia é muito semelhante com o bolsonarismo. É muito semelhante. Tá? É muito semelhante. Muito semelhante. Só que eu também não posso ser hipócrita e falar que o petismo também não é assim. O mesmo governo que foi lá falar que é contra a ditadura, é contra. É, é o governo que defende, ao invés de trazer um democrata para o nosso país, o cara traz o Nicolás Maduro. Esse é o governo do Lula, tá? Esse é o governo do Lula. Então, botem isso na cabeça de vocês. Enquanto eu vou tentando ensinar um pouco do que eu acho razoável vocês entenderem, vai colocando aí na cabecinha de vocês, olha, Lula e Bolsonaro é a mesma coisa, tá? Vai colocando que uma peça retroalimenta a outra. O bolsonarismo alimenta o petismo, que o petismo alimenta o bolsonarismo. É fato, é fato. Então, quando você pegar um amiguinho bolsonarista, você fala para ele, você é petista, sabia? E quando você pegar um amiguinho petista, você fala para ele, você é bolsonarista, porque é a mesma coisa, tá? Espero que vocês tenham entendido, para não estragar a vibe do vídeo, porque eu acho que foi o melhor vídeo que eu fiz aqui até agora, tá? Para não estragar o entendimento de vocês, eu vou ficar por aqui e depois eu vou fazer um react, ó, um react sobre o que aconteceu nas mazelas por trás das cortinas, nos, nos bastidores do governo, e sobre essa carta um tanto quanto
hipócrita do governo Lula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, eu acho que isso é muito importante. Eu vou trazer vídeos dessa forma também bastante educativa, bastante mastigadinha. Ensinar vocês a pesquisarem. Peguem fontes, se vocês quiserem se aprofundar mesmo, peguem fontes de livros do próprio país, se vocês querem aprofundar. Ah, por que a Coreia do Norte é uma ditadura sanguinária? Pega a fonte de relatos de pessoas que é coreana mesmo. Pega a fonte de lá. Pega a fonte de estudiosos que são credenciados. Que não tem medo de falar que os Estados Unidos também teve culpa. Ou seja, conteúdos imparciais. Pegam esses conteúdos, tá? Você quer um canal bom de história? Hoje eu recomendo fortemente o Brasão de Armas e o Império ZD, que é cujo do mesmo criador, Tiago Braga, certo? Tem outro canal de história também, mas eu vou ficar só com esse para quem não tem, para quem tem uma preguicinha de ler. E para quem não tem preguiça de ler, quer saber um pouco mais do, do, do como decorreu uma, uma ditadura na União Soviética, o que é o comunismo, eu recomendo fortemente o Livro Negro do Comunismo. Tá? Forte abraço, tudo melhor sempre. Falou e até o próximo vídeo. Adorei fazer esse vídeo para vocês. Tchau.